ao 18. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito: Eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem
mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a palavra em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é do beato Garrick de Igny. Os que receberam a palavra em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e aceitam e frutificam. A tua palavra é onipotente, Senhor. Descida de um imenso e profundo silêncio, do alto, das moradas reais do Pai, para repousar numa manjedoura de animais. Esta palavra fala-nos melhor, por agora, através do silêncio. Quem tiver ouvidos, ouça o que nos diz este santo e misterioso silêncio do Verbo eterno. Com efeito, haverá coisa que inculque a regra do silêncio com tanta força e autoridade que reprima o mal inquieto da língua e das tempestades de palavras, como a palavra de Deus silenciosa entre os homens. A palavra ainda não me chegou à boca. Parece proclamar a palavra onipotente quando se submete à sua mãe. E nós, com que loucura dizemos, confiamos na força da nossa língua, os nossos lábios nos defenderão. Quem poderá dominar-nos? Que doçura seria poder guardar silêncio, apagar-me e calar-me, não ter sequer de falar sobre o bem, poder dar mais atenção, estar mais recolhido, escutar as palavras secretas e os significados sagrados deste silêncio divino. Como gostaria de ir à escola do Verbo tanto tempo quanto que o próprio Verbo guardou silêncio na escola de sua mãe. O Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. Meditemos, pois, irmãos, em Cristo envolto nos panos com os quais sua mãe o cobriu, e vejamos, na alegria eterna do reino, a glória e a beleza com que o Pai o revestiu.